Oi, Ed. Tudo bem? Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Bruhá Abaá, professora Reide Hoffmann. Também gostaria de saudar novos integrantes do nosso grupo. Hoje, a Juliane Durão está iniciando. Oi, Juliane, bem-vinda ao nosso grupo. O Aleph Aguiar também. Baruch Rabá, Aleph, também está iniciando no nosso grupo, já está na segunda Oi. reunião. Olha, Bertinha, que maravilha! Meu Bruhaba, amigo, Bertinho. querido. Bom, bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. Pessoal, eu estou louco já para ouvir as histórias da Eide. A Eide vai falar hoje sobre a história dos judeus na Inglaterra. Reide Lorraine Hoffmann, nascida na cidade do Cabo, na África do Sul, em 1944, vinda para o Brasil em 1944 também. Fez licenciatura em Letras na URGS em 1968, curso de Língua e Civilização Francesa, nível superior, na Sorbonne de Paris, 1964-65, bolsa da CAPES em 3 meses, Instituto de Intérpretes da Universidade de Heidelberg, em 1979, com visitas ao ESIT da Universidade Sorbonne Nouvelle, bolsa de Goethe-Institut, em seminários de 2 semanas para professores de tradução do Instituto Goethe de München, 1985 e 1990. E de 1 semana de informações em Berlim, em 1985. Bolsa do CNPq, Conselho Britânico, para visitar a cursos e instituições de pesquisas em engenharia sanitária e ambiental no Imperial College, Universidade de Leeds, Universidade de Newcastle upon Tyne, 1 mês de duração, em 1989. Tradutora, intérprete do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciando no projeto UNESCO PNUD, de hidrologia, de 1969 a 1994, continuando a realizar trabalhos eventuais para o IPH até o tempo atual. Professora do Instituto de Letras da URGS, de 76 a 2001, intérprete simultâneo de conferências em centenas de congressos, seminários e outros eventos, de e para inglês, português, francês e do alemão e espanhol. Tradutora de artigos científicos, português e inglês. Então, pessoal, com a palavra, a nossa queridíssima professora Reide Lorraine Hoffmann. Ficou meio comprido, né, esse currículo, Mas quem mas estuda muito é assim, o currículo fica comprido. eu só tenho uma correção aí. Porque ela é minha professora. Eu nasci em Ela é 1900. minha professora. Eu nasci em 1944, mas eu só vim para o Brasil em 1948. Outro comentário é que eu fiquei de apresentar a história dos judeus na Inglaterra e quem falou de histórias da família foi o Gershon, então vou acrescentar a história da minha família na Inglaterra no final. Ótimo. Bom, muitas vezes eu sinto que os judeus vivem num círculo vicioso. A gente chega no país,
tem uma vida normal, vai se dando bem, depois chega um momento em que as coisas viram, a gente vai embora e depois volta. E, por exemplo, nos judeus da Alemanha, hoje em dia tem bastante judeus na Alemanha, mas quantas vezes as pessoas estiveram na região germânica e tiveram que ir para outros lugares e depois voltaram, tiveram que sair de novo. Então, na Inglaterra, aconteceu uma coisa semelhante, e vai aparecer aqui. Bom, antes do período romano, não há nenhum registro de judeus. Pode ter havido, porque sempre houve em alguns lugares, 1 ou 2, mas no período romano, de 43 da Era Comum até 410, há alguns indícios de que havia judeus. Foram encontradas 3 moedas em momentos diferentes, em escavações. A mais antiga é uma moeda do período de Herodes Agripa I, que foi cunhada em 42, 43, exatamente o ano que a Grã-Bretanha foi ocupada pelos romanos. A segunda moeda, datada de 66, e a terceira moeda foi encontrada em escavações realizadas embaixo da atual sede dos Correios em Londres. É uma moeda da Segunda Revolta, celebrando a vitória de Bar Kokhba sobre os romanos. Também foi encontrada uma lamparina judaica do século IV. E por que se diz que, com certeza, que é uma lamparina judaica? É que em cima da lamparina tinha o desenho de uma menorá. Então, se supõe que pode ter havido soldados de origem judaica nas tropas romanas e também comerciantes judeus que os acompanhavam. Esses comerciantes possivelmente importavam cerâmica, vidro e mercadorias do Oriente e podem ter fundado pequenas comunidades judaicas em York e Londres, principalmente. Mas não se sabe nada a respeito, isso é somente suposição. Depois há um período anglo-saxão, do ano 450 até o ano 1066. Foi quando ocorreu a invasão normanda de Guilherme Conquistador. Os judeus começaram a vir para a Inglaterra e Ilhas Britânicas com Guilherme Conquistador, e a maioria vinha de Rouen, na Normandia. Os judeus, tanto na Inglaterra como na Normandia, eram considerados propriedade do rei, cidadãos de segunda classe. Foi esse o padrão da vida judaica na Inglaterra pelos próximos 2 séculos. No ano 1086, já foram mencionados no livro de Domesday, que é uma espécie de registro de propriedades inaugurado por Guilherme o Conquistador. E apesar de muitas leis que os controlavam, especialmente quanto à posse de terras, cada vez mais judeus vieram para a Inglaterra, porque nessa época estavam ocorrendo ataques de cruzados no continente europeu e também houve um massacre em Rouen. No ano 1100, Henrique I tornou-se rei e promulgou uma carta de proteção aos judeus. Não existe mais o texto, mas foi considerado um documento modelo por quase 2 séculos. Garantia aos judeus liberdade de movimento em todo o país, o não pagamento de pedágios e proteção contra maus tratos. Podiam ficar com terras que lhes eram dadas em garantia e ser julgados com justiça. Também tinham o direito de recorrer à justiça do rei, podiam prestar juramento sobre a Torá em vez da Bíblia cristã. Tinham o direito de morar onde quisessem. No final do século XII, a condição dos judeus piorou, com a consolidação da autoridade do governo e o aumento da religiosidade popular. Isso isolou os judeus cada vez mais da comunidade maior. Ainda eram prósperos e tinham um bom relacionamento com o rei e a corte. Pressões externas, tensões religiosas causadas pelas cruzadas e a interferência do Papa Inocêncio III, no final do século XII, criaram um ambiente cada vez mais hostil e violento. A partir de 1136, a coroa sob o rei Estevão começou a precisar de mais dinheiro e a cobrar impostos injustos e extorsivos.
tiveram início massacres. O mais conhecido deles ocorreu na cidade de York, onde 150 judeus se refugiaram na torre do castelo, achando que ficariam protegidos, mas foram massacrados em uma noite. Outros cometeram suicídio, mesmo tendo aceito conversão. Houve massacres menores em Londres e em outros lugares. Em 1144, ocorreu o primeiro libelo de sangue na Inglaterra, que foi o primeiro país e a principal promotora desses atos. O libelo de sangue acusa os judeus de serem malévolos, poderosos e sem misericórdia, constantemente conspirando contra os cristãos. A acusação é de usar sangue de crianças para fabricar matzá, e outra variação é o envenenamento dos poços. O nome da primeira vítima, suposta vítima, né, que causou primeira pessoa, criança assassinada, digamos, William of Norwich. E, claro, teve outros, mas as supostas vítimas foram posteriormente canonizadas. Naquele período, a principal profissão era de banqueiros ou usurários, porque é o que servia para os seus senhores. O principal banqueiro foi Arão de Lincoln. Recentemente, foi inaugurada em Winchester uma estátua homenageando a mais conhecida das mulheres que se destacaram neste ramo. Chamava-se Licorícia. Ela casou 2 vezes, ambas com banqueiros, o segundo sendo David de Oxford, em 1242. Quando ela se casou com ele, era viúva com 3 filhos e uma filha. Em 1244, David de Oxford morreu e ela assumiu todos os negócios dele. Tinha fácil acesso ao rei, porque a corte ficava sediada na sua cidade, Winchester. Teve venturas e desventuras, chegou a passar um período presa na Torre de Londres e foi assassinada junto com a sua empregada em 1277. Em 2021, a comunidade judaica da região de Winchester encomendou uma estátua dela. Ela foi inaugurada em fevereiro deste ano, acho. E pouco depois da inauguração, a estátua foi vandalizada. O príncipe Charles, na época, ele não pôde vir para a inauguração porque ele estava em quarentena da Covid. E 3 semanas depois, quando ele veio dar para uma visita oficial, já tinham estragado a estátua. Acho que consertaram desde então. Ela não foi a única mulher banqueira da época, houve várias. Geralmente, chegaram a essa posição através do casamento e foram excelentes administradoras. Em 18 de julho do ano 1290, Eduardo I deu um prazo até o dia de Todos os Santos para que os judeus, naquela época cerca de 3.000 pessoas, deixassem a Inglaterra levando somente seus bens móveis. O resto foi tomado pela coroa, ou seja, por Eduardo I. De 1290 até 1655, não há nenhum registro oficial da presença de judeus na Inglaterra, com poucas exceções. Um pequeno número de comerciantes conversos se estabeleceu em Londres e Birmingham, mantendo vínculos comerciais com Antuérpia. Eram portugueses, mas eram suspeitos de serem cripto-judeus e foram expulsos no ano de 1609. Devido à crescente importância de Londres como cidade de comércio, judeus da Holanda voltaram a se estabelecer lá a partir da década de 1630 e formaram a base da atual população judaica do Reino Unido. Na época da rainha Elizabeth I, havia já uma pequena comunidade que pôde praticar seus rituais sem interferência. Incluiu o médico da rainha, Rodrigo Lopes. A reforma inglesa, a reforma protestante, que começou na década de 1530, por motivos pessoais do rei Henrique VIII, que queria permissão do Papa para divorciar-se e casar novamente, trouxe uma série de mudanças que beneficiaram os judeus. As doutrinas rituais da Igreja Católica que insultavam os judeus foram eliminadas, especialmente aquela que enfatizava seu papel na morte de Jesus.
O anticatolicismo substituiu o antissemitismo. Havia certo interesse pelo estudo do judaísmo e do hebraico. Em meados do século XVII, um número considerável de mercadores marianos começou a assentar-se em Londres, formando uma congregação secreta chefiada por Antônio Fernandes Carvajal e Samuel Maillot, que era francês. Comerciavam com o Oriente, as Índias Orientais e Ocidentais, as Ilhas Canárias e o Brasil, mas, acima de tudo, com os Países Baixos e a Espanha. Conforme mencionado acima, já havia evidências de uma comunidade estabelecida em Londres, antes de 1644, mas, por medo de perseguição, os judeus geralmente mantinham o segredo de sua identidade e práticas religiosas, e viviam publicamente como comerciantes espanhóis. De 1642 até 1651, houve uma guerra civil na Inglaterra. O rei Carlos I foi deposto e executado. Foi criado um protetorado, ou Commonwealth, liderado por Thomas Cromwell, um puritano que governou de 1653 até 1658. Quando morreu, foi sucedido por seu filho, mas esse realmente era incapaz, e o parlamento decidiu trazer de volta a monarquia. Durante o período em que a Inglaterra ficou sob o protetorado de Cromwell, isto é, entre os reis Carlos I, que foi decapitado, e Carlos II, houve interesse em questões judaicas. Havia dois motivos. Um, pragmático, baseado no comércio internacional e ligações comerciais com a comunidade judaica de Amsterdão. E o outro, a crença entre os protestantes religiosos, inclusive Cromwell, de que era essencial converter os judeus para o cristianismo. Esse é o motivo que sempre aparece. Quando morreu a rainha Elizabeth II recentemente, houve dúvidas a respeito do príncipe Charles passar a usar o nome Charles III, por causa do azar dos dois primeiros. Ele não vai usar esse nome de Charles, porque pode dar azar. Bom, a pessoa-chave para essa volta foi Menasseh Ben Israel, nascido em Lisboa em 1605 e estabelecido em Amsterdão. E a história dele, para quem se interessar, aparece no livro Arrancados da Terra, de Lira Neto, publicada pela Companhia das Letras em 2021. Era um escritor prolífico, editor e estudioso. Em setembro de 1655, Menasseh Ben Israel pediu oficialmente a Cromwell que readmitisse os judeus. Cromwell, reunido com ele e com uma comissão do Conselho de Estado, concordou que o assunto deveria ser discutido. Havia uma petição pedindo cidadania, liberdade de culto e de comércio, um cemitério e a retirada de todas as leis contra os judeus. O comitê não chegou a nenhuma conclusão, mas ficou evidente que a presença de judeus seria tolerada mais abertamente, de maneira informal. Cromwell permitiu rezas em privado, como antes da petição, e dentro de poucos meses, após dezembro de 1655, uma sinagoga e um cemitério. O mercador cristão novo pediu para ser classificado como judeu, em vez de espanhol, durante uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha. Por ocasião da restauração da coroa com Carlos II, em 1660, o rei se lembrou de que fora auxiliado no seu exílio por judeus, e não cedeu a apelos de vários grupos para expulsá-los novamente, apesar de vários incidentes, como a prisão de um grupo ao se reunirem para um serviço religioso. Eles foram acusados de rebelião. E outros 37 que foram presos, acusados de motim, na Bolsa de Valores Real em 1685. As acusações foram rejeitadas, mas os judeus eram ainda legalmente aliens, cidadãos estrangeiros. Em 1690, já havia cerca de 400 judeus oficialmente na Inglaterra, praticamente todos de origem portuguesa. Os serviços religiosos começaram em uma sinagoga pequena em 1647. A sinagoga Bevis Marks foi construída em 1701 e é a mais antiga da Inglaterra, em atividade contínua desde então.
É afiliada à comunidade histórica judeu-espanhola e portuguesa. Foi construída mediante um contrato feito com um empreiteiro de religião quáquer. Dizem que ele recusou-se a receber a quantia inteira acordada, porque considerava errado lucrar com a construção de uma casa de Deus. Na verdade, pessoalmente, eu já visitei essa sinagoga, ela é linda, ela não é grande, mas que nem todas as sinagogas portuguesas, ela é muito decorada e eu sugiro quem for a Londres que tente visitar. Fica bem na City, bem perto da Catedral de São Paulo. A comunidade judaica cresceu significativamente com pessoas que fugiram de Portugal durante a Inquisição nos séculos 17 e 18. Os registros de casamento e circuncisão da sinagoga falam em pessoas vindas de Portugal e, mais raramente, vindas de Espanha, que queriam voltar a praticar o judaísmo abertamente. Também vieram pessoas de centros sefaradis, como Amsterdão e Livorno, na Itália. Vieram de Portugal até cerca de 1735. Depois, o número de novos chegados diminuiu, mas continuou até 1790. Vinham principalmente de cidades como Lisboa ou o Porto e da região remota na fronteira com a Espanha, inclusive Belmonte. Então, não é bem verdade que as pessoas de Belmonte não achavam que eram os últimos judeus do mundo, porque já sabiam o suficiente para ir para a Inglaterra. A prédica na sinagoga de Bevis Marks foi dada em português até 1800. Funcionou como centro do mundo sefaradi e anglo-judaico por mais de um século. Envolvia-se em problemas judaicos em todo o mundo, inclusive um apelo de judeus da Jamaica por redução de impostos, em 1736, a dissensão interna de judeus em Barbados, em 1754, e a ajuda a um menino de 7 anos, Moisés de Paz, que fugiu de Gibraltar em 1777 para evitar conversão forçada. Através do seu líder, Moisés Montefiore, também esteve envolvida na discussão internacional sobre direitos e reputação judaicas, inclusive no caso Edgardo Mortara, que ocorreu na Itália. Acho interessante mencionar que o caso Mortara não tem nada a ver com a história dos judeus na Inglaterra, mas o caso Mortara ocorreu a partir de 1858, quando um menino de 6 anos foi batizado secretamente pela empregada da família. Na Itália, o Papa Pio IX mandou seus soldados buscá-lo, porque uma criança católica não pode viver numa casa de judeus, não pode ser criada por judeus. A família, o que teve de diferente no caso Mortara é que a família lutou durante muitos anos na justiça e fez apelos em nível internacional, mas não conseguiu o menino de volta. Ele se tornou padre e morreu em 1940 num convento em Liège, na Bélgica. Tem um livro a respeito de David E. Kertzer. Além da família Montefiore, as famílias Sebag, Sassoon, Mendes da Costa e de Israel foram membros. Se alguém se lembra, tem um livro sobre Jerusalém, escrito por Simon Sebag Montefiore. E a família Sassoon é de judeus iraquianos. A partir de 1750, começaram a chegar nos portos ingleses imigrantes e comerciantes da Holanda e da Alemanha. Mais tarde, começaram a vir da Rússia, muitos deles a caminho das Américas e acabaram ficando. Em 1753, o rei Jorge II aprovou a lei de naturalização dos judeus, mas houve muita oposição e ela foi logo revogada e entrou em discussão por muitas décadas sem qualquer resultado. No reinado de Jorge III, de 1760 até 1829, parecia nascer uma nova era para os judeus na Inglaterra. Quando o rei tomou posse, houve uma representação dos judeus portugueses homenageando, e uma semana depois os Ashkenazi reclamaram por não terem sido incluídos. Um tipo de carta, a representação, só foram os sefaraditas. Então, eles disseram, estamos aqui também.
Devido a esses conflitos, os líderes das duas comunidades se deram conta de que deveriam agir juntos em questões de interesse comum. Essa reunião de interesses deu origem a uma organização que desembocou no Board of Deputies, que existe até hoje e é a CONIB da Inglaterra. Os judeus da Grã-Bretanha já estavam bastante integrados com seus vizinhos não-judeus, embora muitos se tenham assimilado. A atitude da comunidade maior em relação aos judeus parece ter melhorado muito no século XVIII, em parte porque muitos já falavam inglês. A disseminação da maçonaria também foi um fator importante, porque implicitamente inculcou um alto nível de tolerância entre seus membros. Muitos judeus entraram na maçonaria e até foram fundadas lojas maçônicas exclusivamente de judeus. Em 1732, foi fundada a Talmud Torah, que se tornou a escola Jewish Free School em 1817. Existe até hoje. No final do século XVIII, a situação dos judeus estava complicada na Alemanha, havia guerras na Europa Central, os judeus tinham sido expulsos da Boêmia e massacres continuavam na Polônia, além de perseguições menores em outros lugares. Tudo isso levou a um aumento da imigração e também à construção de novas sinagogas. Os judeus em melhor situação, por volta dessa época, estavam envolvidos principalmente no comércio atacadista, corretagem de valores e comércio de pedras preciosas. A classe média e os artesãos começaram a abrir pequenas lojas, universaria e relojaria, alfaiataria, chapelaria, bordados, gravação em vidro, polimento de diamantes e outros. Mas o número significativo de judeus que não possuíam essas habilidades dedicou-se ao comércio de roupas velhas e outros objetos usados. Roupas velhas tornou-se quase um sinônimo de comércio judaico. Em 1798, Nathan Rothschild estabeleceu seu banco na Inglaterra, a mando de seu pai, Mayer Amschel Rothschild, que mandou um filho para cada capital da Europa, por assim dizer. O banco financiou, entre outros, a atuação de Wellington nas guerras contra Napoleão e a compra da participação egípcia no Canal de Suez, em 1875, e o trabalho de Cecil Rhodes no desenvolvimento de uma companhia para promover os interesses britânicos na África do Sul. Tanto assim que Zimbábue e Zâmbia antes eram Rodésia do Sul e Rodésia do Norte, e é porque de Cecil Rhodes, Rodésia. Além de bancos de finanças, os Rothschild da Inglaterra se destacaram em outros campos, política, arte e ciências. Em 1829, a emancipação católica permitiu aos católicos irlandeses e ingleses que entrassem no parlamento e exercessem quase todas as funções públicas. Isso deu esperanças aos judeus. Em 1839, William Huskisson apresentou uma petição assinada por 2.000 pessoas de Liverpool, imediatamente seguida de um projeto de lei por Robert Grant, em 15 de abril do mesmo ano, que seria discutido no parlamento de uma ou outra forma durante 30 anos. Em 1937, a rainha Vitória concedeu o título de cavalheiro a Moses Chaim Montefiore e 4 anos depois, Isaac Goldschmidt foi nomeado baronete, o primeiro judeu a receber um título hereditário. O primeiro Lord Prefeito de Londres, judeu, Sir David Solomon, foi eleito em 1855 e os judeus foram emancipados em 1858. Até 1962, já haviam sido eleitos 7 judeus para este cargo. Em 1884, Nathan Mayer Rothschild, primeiro barão Rothschild, tornou-se o primeiro membro judeu da Câmara dos Lordes. Em 26 de julho de 1888, Lionel de Rothschild finalmente recebeu permissão para sentar na Câmara dos Comuns ao mudarem a lei que restringia a prestação de juramento no cargo a cristãos. Antes disso, em 1847, Benjamin Disraeli foi eleito membro do parlamento, mas, na verdade, isso não conta, porque o pai dele teve uma discussão na sinagoga Bevis Marks e saiu e mandou batizar os filhos.
Não se sabe se foi de raiva ou se foi porque ele queria uma carreira para os filhos. Em todo caso, Disraeli era, na verdade, cristão. Foi primeiro-ministro por diversas vezes, foi o favorito da rainha Vitória. Ele se reconhecia como judeu. E o que o Bleiberg contou na semana passada, eu já tinha colocado aqui. Em 1835, em um debate, foi acusado de ser judeu e disse: sim, eu sou judeu, e quando os antepassados de Vossa Excelência eram selvagens e ignorantes numa ilha desconhecida, os meus eram sacerdotes no Templo de Salomão. Em 1841, foi fundado o jornal Jewish Chronicle, que continua sendo publicado ainda hoje como hebdomadário. Se alguém quiser ler online, é thejc.com. Em 1882, viviam 46 mil judeus na Inglaterra. Em 1890, a emancipação dos judeus se tornara completa em todos os aspectos da vida. Durante esse período, houve grandes pogroms na Rússia e novas leis que fizeram os judeus fugir como podiam. Dos judeus do leste, 1,9 milhão, 80% foram para os Estados Unidos e 140 mil, 7%, para a Grã-Bretanha. O mecanismo principal foi a migração em cadeia, na qual o primeiro membro da família a chegar e ser bem-sucedido ou não, ajudava os demais a imigrarem. Vinham para a Inglaterra a caminho de outros lugares, mas muitos ficaram. Esses judeus trouxeram consigo uma longa história de hábeis intermediários e empreendedores. Concentravam-se massivamente no ramo do vestuário, móveis, varejo e entretenimento. A população judaica aumentou de 46 mil em 1880 para cerca de 250 mil em 1919. Viviam principalmente nas grandes cidades industriais, especialmente Londres, Manchester e Leeds. Em Londres, muitos viviam em Spitalfields e Whitechapel, próximo às docas. E assim esse se tornou conhecido como bairro judeu. Ao contrário da comunidade judaica na Polônia, aquela da Inglaterra abraçou geralmente a assimilação na cultura inglesa maior. Muitos judeus que tinham sido pobres e viviam no East End começaram a prosperar e se mudar para regiões ao redor de Londres, leste e norte. Os novos imigrantes falavam Yiddish e os mais antigos, embora os desprezassem, tratavam de organizar ajuda social, aulas de inglês, comida e roupa para eles. Em 1905, foi criada uma lei de imigração por pressão de grupos como a Liga dos Irmãos Britânicos, restringindo a imigração. Essa legislação foi reforçada pela Enemy Aliens Act, Lei de Inimigos Estrangeiros Inimigos, em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, exigindo o registro de estrangeiros e limitando sua movimentação, seguida de uma emenda de reforço em 1919, estabelecendo condenações à prisão por possíveis atos de conspiração. Isso foi após a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, o secretário de Assuntos Estrangeiros da Grã-Bretanha, Arthur Balfour, enviou à Federação Sionista da Grã-Bretanha, por intermédio do Barão de Rothschild, uma carta anunciando a intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do Lar Nacional Judeu na Palestina, se a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano. Na criação dessa carta, esteve envolvido Chaim Weizmann, um cientista judeu nascido na Rússia, formado na Alemanha e que veio para a Inglaterra em 1904. Se naturalizou britânico e era sionista desde cedo, antes de vir para a Inglaterra, acabou se tornando o primeiro presidente de Israel, acho que em 1949. Em 1939, foi publicado um livro branco, documento político, entre outros, limitando a imigração e a compra de terra por judeus na Palestina, a pedido dos árabes que se haviam revoltado contra a imigração de judeus. Em 1939 foi justamente o ano em que, no final do ano, em setembro, começou a Segunda Guerra Mundial.
cerca de 50 mil judeus serviram nas Forças Armadas Britânicas na Primeira Guerra Mundial, dos quais 10 mil morreram em ação. Foi criado um regimento somente de judeus, a Jewish Legion, que lutou na Palestina. Teve também uma tropa de transporte que lutou nas batalhas na Península de Galípoli, acho que é na Grécia, mas havia Jewish Legion que podia lutar mesmo, os outros era só transporte, muleteiros. Na Segunda Guerra Mundial foram 60 mil que lutaram nas forças, e excluindo o pessoal das dominiões como Austrália, Canadá e África do Sul e outras colônias. Desses, 15 mil serviram na Força Aérea, RAF, e outros 15 mil na Marinha. O antissemitismo cresceu durante a década de 1930, mas era contrabalançada pelo forte apoio aos judeus britânicos nas suas comunidades locais. Mas a Grã-Bretanha não foi muito receptiva a judeus que fugiam do regime nazista na Alemanha e nos outros estados fascistas da Europa. Aproximadamente 40 mil judeus da Áustria e Alemanha puderam se assentar na Grã-Bretanha antes da guerra, além de 50 mil judeus da Itália, Polônia e do resto da Europa Oriental. Apesar das notícias cada vez mais alarmantes vindas da Alemanha, na Conferência de Evian, em 1938, a Grã-Bretanha recusou-se a permitir a entrada de mais refugiados judeus. A única exceção, praticamente às vésperas da guerra, depois do choque do Kristallnacht, foi o Kindertransport, que trouxe quase 10 mil crianças da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia para serem adotadas temporariamente na Inglaterra. Como parte do Kindertransport, devemos mencionar ainda os esforços de Nicholas Winton, que trouxe mais de 600 crianças. Deveriam ter sido mais, mas a guerra interrompeu os esforços. Isso é outro capítulo. Além dessas crianças, foi permitida a entrada temporária de pessoas, principalmente mulheres, para realizarem trabalhos domésticos. Muitas mulheres conseguiram trazer os maridos para trabalhar como motoristas, jardineiros, etc. E entre esses havia profissionais altamente qualificados. Muitas das crianças que foram salvas pelo Kindertransport se tornaram altamente bem-sucedidas na vida. Acho que há 3 prêmios Nobel entre elas. Como sempre, há histórias tristes e outras felizes. Eu tenho 2 histórias aqui. Uma é sobre o John Rayner, que se tornou rabino, chefe da sinagoga liberal Liberal Jewish Synagogue de St. John's Wood. Essa sinagoga eu conheço bem, até conheci o John Rayner, porque meu tio é membro. Depois eu vou falar sobre meu tio e minha tia. Mas há uma história triste que eu até li naquela sinagoga. Muitas crianças, havia um esforço muito grande da comunidade judaica para cuidar que as crianças judias fossem mantidas como judias e fossem bem cuidadas, e tinha fiscalização e tudo, mas eram tantas e que não foi possível cuidar suficientemente. Muitas famílias com boas ou más intenções, talvez, elas cuidavam demais das crianças. Esse caso de 2 gêmeas, a mãe delas não podia cuidar delas, então elas estavam temporariamente num orfanato em Berlim, creio, e foram mandadas, as crianças que estavam em orfanato, muitas delas, orfanatos judaicos, foram mandadas no Kindertransport antes das outras. E aí um cristão, um pastor, eu acho, adotou elas, ele ficou cuidando delas, ele e a mulher. Mas a mãe dela foi uma das poucas que conseguiu se salvar. A maioria das crianças do Kindertransport nunca mais viu os pais. E ela tentou ver as filhas, ela tentou recuperar as filhas, e usando uma desculpa ou outra, esse pastor impediu ela de ver as crianças, tanto que ela acabou tendo que ir embora da Inglaterra sem reaver as filhas. E uma delas morreu, pequena, e
quando a outra só se deu conta que tinha alguma coisa estranha quando, uns 50 anos depois do Kindertransport, eu não me lembro agora se é 40 ou 50 anos, 50 eu acho, as crianças começaram a se reunir e contar suas histórias. Aí deu alguma coisa nessa mulher e ela descobriu que é a história dela. E ela também descobriu que a mãe dela tinha morrido nos Estados Unidos poucos meses antes dela se dar conta que ela era do Kindertransport. E teve muitas histórias desse tipo. Deve ser mencionado que todo o dinheiro para salvar essas crianças foi levantado pela comunidade judaica. A única contribuição do governo britânico foi a permissão dos vistos dado pelo parlamento. Claro, teve a ajuda de pessoas não judias, mas a soma de 50 libras por criança era uma garantia para que não se tornasse um peso e também para ajudá-las a sair e recomeçar a vida em outro país. Aqueles vistos eram bem temporários. Vale dizer que, naquela época, um salário de 8 libras por semana mantinha uma família inteira. Algumas pessoas bem conhecidas na sua profissão foram trazidas e acolhidas com entusiasmo. Uma pessoa foi Ludwig Guttmann, era um neurologista e ele foi convidado a criar, depois que chegou na Inglaterra, um tempo depois, ele saiu na última hora, em 1939, porque ele estava tentando ajudar judeus a sair da Alemanha. E na Kristallnacht, ele chamou 60 homens judeus para dentro do hospital que ele dirigia na Alemanha e escreveu eles como doentes. E quando os nazistas foram buscados, vocês não podem levar, eles estão doentes, estão de cama, e depois conseguiu fazer com que desaparecessem de lá. E aí ele e a família só saíram na última hora. E ele é muito... Eu conheci lá por 1975, 76, ele esteve num congresso de neurologia lá em Gramado, e quem conhecia ele mesmo aqui em Porto Alegre era a tia do Mário Laser, que era fisioterapeuta. Eu me lembro, naquele congresso, ela estava acompanhando ele. É um cara muito simpático, mas nessa altura ele estava muito velho. Em todo caso, ele é muito importante, porque ele criou esse hospital para tratar pessoas com paralisia e amputações que certamente ocorreriam durante a guerra que estava para começar. Ele foi o criador dos Jogos Paralímpicos. Dizem que o tratamento de pessoas... Ele não deixava as pessoas na cama. Até então, quem estava paralisado estava condenado a ficar na cama. E ele tratou de tal modo que eles começaram a ter uma vida mais útil. Outro refugiado famoso foi Sigmund Freud, mas ele já estava muito velho e doente, mas a família dele veio junto e também tem artista, tem psicanalista entre os descendentes dele. Depois da guerra, um sobrevivente muito famoso foi o rabino Leo Baeck, um dos próceres do judaísmo liberal. Em Londres existe o seminário Leo Baeck, e em Nova York toda uma instituição em arquivo. Aliás, o meu tio, que é membro daquela sinagoga, a sinagoga liberal de St. John's Wood, também foi chairman do seminário Leo Baeck de Londres. Ele visitou a Cibra 2 vezes, e eu me lembro que ele foi para São Paulo e ele foi homenageado na comunidade Shalom, porque o rabino daquela época era ex-aluno dele. Quando a guerra foi declarada, 74 mil cidadãos alemães, austríacos e italianos, acima da idade de 16 anos, foram internados como inimigos estrangeiros, ou estrangeiros inimigos. Alguns foram enviados para o Canadá e a Austrália, mas muitos foram internados em vários lugares, inclusive uma ilha, a Isle of Man, que fica entre a Inglaterra e a Irlanda. À medida que eram investigados, a maioria era libertada e muitos entravam no exército britânico, para o que tinham de mudar de nome, pois correriam perigo se fossem capturados pelos alemães. Como em todos os lugares onde os judeus
ficam presos em grande número, se organizavam com palestras, aulas, concertos e todas as demais atividades. Temos que dizer que essas pessoas internadas, 80% eram judias e ficavam presas lá com alemães, muitos deles nazistas. Além dos refugiados que se alistaram, 30 mil voluntários da Palestina formaram a Brigada Judaica, muitos dos quais formaram o núcleo da futura Haganá. A maioria de vocês sabe disso, mas eu vou mencionar que quem quiser conhecer bem a história dessas brigadas e da imigração, poderia ler o livro Êxodos, de Leon Uris. Depois da guerra, havia duas posições. Uma de pena dos sobreviventes que tinham passado por tanto sofrimento, e a posição contrária, em que não se permitia a entrada na Palestina e mandavam para o campo de concentração em Chipre ou até mesmo de volta para a Alemanha os judeus que tentavam entrar na Palestina. O governo inglês se ofereceu a aceitar 1.000 meninos sobreviventes dos campos de concentração para a reeducação. Somente conseguiram 732. Inclusive, eu não vi mencionar em outro lugar 190 meninas, porque a maioria desses meninos e meninas tinham como objetivo chegar na Palestina, então eles não queriam ir para a Inglaterra. Há um filme sobre essa história chamado The Windermere Boys. Há um livro também do Martin Gilbert a respeito. Eu tinha e eu dei para o Marc Chagall. Aqui em Porto Alegre viveu depois um deles, era o irmão do Molk Zamel, eu acho que era Henrique Zamel, que se chamava Henrique Zamel. Isso também, tudo foi pago pela comunidade judaica. Atualmente, há cerca de 275 mil judeus no Reino Unido, 260 mil deles na própria Inglaterra. Eu olhei em algum lugar e dizia 400 mil, mas não deve ser certo, não. É a segunda maior população judaica da Europa, depois da França, e quinta maior comunidade mundial. A maioria vive em ou próximo a Londres, 180 mil, na região metropolitana de Manchester, pouco mais de 25 mil, Leeds, 6.760, Brighton, 2.730, Liverpool, 2.330, Birmingham, 2.160. Acredita-se que o número não é exato porque alguns membros da comunidade não gostam de revelar sua religião e práticas. Esses números que eu dei aqui são do censo do ano de 2011. Quando se olha a população da Inglaterra, há muitas pessoas famosas que têm antepassados judeus, mas que não são judias. Para citar alguns nomes, poucos, porque as listas são muito grandes, David Beckham, que acompanhava o seu avô à sinagoga. O filho dele casou há alguns meses, eu acho, com uma judia em cerimônia judaica. David Cameron, cujo bisavô era da família Levitas, da Lituânia. Boris Johnson, que é parente de David Cameron, com avós judeus e muçulmanos. E muitos outros. O atual dirigente do Partido Trabalhista, Keith Turner, é casado com uma judia que é membro da Liberal Jewish Synagogue de St. John's Wood. Anthony Armstrong Jones, marido da princesa Margaret, tinha mãe judia. A propósito da sinagoga Liberal Jewish Synagogue, no bairro de St. John's Wood, como eu disse, é a que conheço melhor. Como o Rabino Gershon falou na sexta-feira, eu tenho parentes na Inglaterra e meu tio é membro daquela sinagoga. É interessante que foi fundada por famílias cujos nomes são citados historicamente como fundadores da sinagoga de Bevis Marks, como os Montefiore, o Sebag e outros, que eu mencionei antes. Essa sinagoga passou por altos e baixos há algumas décadas, como em todos os lugares onde há judeus. O pessoal começou a morar mais longe, ficar mais velho, e não conseguia ir até lá. Eu acho que a penúltima vez que eu fui lá, o meu tio não mora tão longe assim, mas levou 1h30 ou 2 horas para chegar lá. Então, para uma pessoa que nem meu tio, que agora tem 97 anos, seria um pouco difícil. E os jovens gostariam de ter a sinagoga bem mais velha. Mas, hoje em dia, está crescendo o número de sócios jovens
e não está mais em perigo, segundo eu soube. Durante algum tempo, tiveram tantos sócios franceses que contrataram um rabino da França para fazer um serviço religioso à parte. Inclusive, agora os franceses têm sua própria sinagoga. Quanto aos reis, a partir de Carlos II, de modo geral, os reis da Inglaterra, desde o rei Carlos II, tinham simpatia pelos judeus, eram amigos deles, do ponto de vista social. Há alguns dias foi anunciado que o rabino-chefe do Reino Unido e a esposa, porque sempre se nomeia um rabino-chefe, eu acho que o Jonathan Sacks teve esse papel também anos atrás, até morrer, não sei. Então, o rabino-chefe do Reino Unido, acho que é Mirvis, e a esposa vão passar a noite da véspera da coroação, em 6 de maio do ano que vem, no palácio, que é a residência do Charles III, porque Charles faz questão da presença dele, sabe que é Shabat e quis facilitar a vida do rabino, porque é só 1 quilômetro a pé até a abadia de Westminster para a cerimônia. Charles é patrono da Associação dos Sobreviventes do Holocausto e outras associações desse tipo, e leva muito a sério seu papel. No ano retrasado, encomendou a 7 pintores diferentes que retratassem 7 sobreviventes, porque considera que a pintura expressa coisas que a fotografia não consegue. A exposição foi inaugurada em 27 de janeiro de 2022. Nos últimos anos, também vem sendo outorgada a medalha do Império Britânico a sobreviventes que falam sobre o Holocausto nas escolas e outras organizações. E, na verdade, meus tios, ou meu tio e minha tia, ganharam essa medalha também. O antissemitismo sempre esteve presente em algum grau antes da guerra. Entre a nobreza, houve muitos apoiadores dos nazistas, mas foi menor do que em alguns outros países. Os judeus puderam sentir-se em casa no país, mas, em comum com o resto do mundo, está crescendo nas últimas décadas. O grande problema é a atitude do Partido Trabalhista, que nos últimos anos trabalhou ativamente para expulsar judeus do seu meio. Em 20 de setembro de 2021, foi a vez da membro de parlamento, Leila Levin, sem qualquer explicação. Ela, de um dia para o outro, expulsaram ela do partido. Deus nos livre se o Jeremy Corbyn, que era chefe do partido, alguma vez se tornar primeiro-ministro. A Inglaterra já recebeu muitos judeus franceses, como eu disse, por causa do aumento de incidentes antissemitas na França. Atualmente é uma grande discussão, porque alguns querem inaugurar um monumento sobre o Holocausto perto do parlamento, e outros querem impedir. E a discussão aparentemente é técnica, dizem que ali não é o bom lugar, e outros dizem que isso não é verdade. Bom, em todo caso, eles estão sugerindo colocar num lugar bem afastado, ou colocar junto ao Museu Imperial. Quer dizer, esse monumento ficaria em um lugar bem visitado se fosse construído, mas até agora acho que a discussão vai ser tão longa como aquela de cidadania. Vou dar o nome de alguns judeus famosos. Um dos primeiros boxeadores da Inglaterra que organizou o esporte foi Daniel Mendonça. Abrams, se alguém se lembra do filme Carruagens de Fogo, também Ben Gottfield, um sobrevivente que foi um levantador de peso premiado. Atores e diretores, eu não peguei muitos nomes, mas Daniel Day-Lewis, o escritor Harold Pinter, Claire Bloom, Sacha Baron Cohen e Daniel Radcliffe, o Harry Potter. Artistas, entre outros, Lucian Freud, Jacob Epstein, Anish Kapoor, que é indiano, judeu, filho de mãe judia iraquiana, e uma escultura dele em homenagem ao Holocausto está na Liberal Jewish Synagogue. Eu acho que ele, inclusive, fez de graça porque ele queria contribuir alguma coisa. Historiadores: Isaac Deutsch, Martin Gilbert, Eric Hobsbawm, Tony Judd, Eli Kaduri, Bernard Lewis, Cecil Roth, Simon Schama, Simon Sebag Montefiore, Ernest Gombrich. Sociólogos: Norbert Elias, Karl Mannheim, Karl Popper, Ludwig Wittgenstein. Literatura:
O Elias Canetti viveu parte do tempo na Inglaterra e Arthur Koestler. Entre os políticos atualmente no parlamento, há 5 judeus, mais um casado com judia e mais eu acho que alguém convertido. Bom, de qualquer forma, me pediram para falar sobre a minha família na Inglaterra. Então, eu vou falar porque isso, na verdade, não está naquilo que eu vou falar no futuro sobre a minha mãe e meu pai. Acontece que eu tinha 2 tios, a minha mãe tinha 2 irmãos muito mais moços que ela, um 9 anos mais moço e outro 11. O meu avô não acreditava, a minha mãe insistia, a partir de 1933, que Hitler tinha escrito no Mein Kampf que ia matar os judeus, e acontece que meu avô, como todo bom soldado alemão, que a Greta conhece bem a história, com cruz de ferro e tudo, eu achava impossível. Minha mãe também estava noiva de um cara que também não quis sair da Alemanha. Minha mãe disse, eu vou embora da Alemanha. Mas os irmãos dela, que eram muito mais moços que ela, não tinham como sair. Aí, em 38, bom, depois da Noite de Cristal, é claro que o meu avô se deu conta, né, que ia acontecer. Mas ele... o meu avô pediu para minha mãe tirá-los da Alemanha e não foi possível. Aí um dos filhos, o mais velho, ele conseguiu mandar lá para Inglaterra no tipo de programa de aprendiz, e o outro foi no Kindertransport. O mais velho, então, já tinha 16 anos, quando começou a guerra, ele acabou sendo mandado para aquele campo de internação na Ilha de Man. E até entrar no exército. O outro, ele era jovem e passou de uma família para outra, e depois disso, ele passou alguns anos lá na casa de um agricultor, lá em Whipsnade, uma região no sul da Inglaterra. Ele entrou no exército, os dois entraram no exército. Acontece que eles entraram no mesmo regimento inicialmente. E quando o primeiro entrou, ele se chamava Franz Kirchheimer. E o comandante, o coronel, ele mudou o nome para Frank Kirk. Aí, umas semanas depois, o outro entrou no exército. Então, ele era Rudolf Kirchheimer, passou a se chamar Robert ou Bob Kirk. Eles tinham o mesmo nome. O mais velho, ele não teve a chance de estudar, ele se tornou especialista, assim, operário especializado em, como é que se diz, em corantes para tecidos, e ficou na região de Manchester, onde tinha os moinhos têxteis. E ele casou com uma mulher muito mais velha e não teve filhos, e ele já morreu. E o outro, o tio, ele era bem mais assim ambicioso e tudo, e ele sofreu mais do que o outro, eu acho, com a situação, mas ele depois no exército, os dois foram intérpretes no exército. E tem uma história que eu acho engraçada, porque meu tio, ele tinha saído da Alemanha com 13, 14 anos, o mais moço, e ele achou que sabia alemão. E quando ele foi mandado para o campo de prisioneiros alemães para atuar como intérprete, o comandante chamou ele e disse, tu acha que tu sabe alemão? E o comandante esse tinha feito faculdade na Alemanha, então ele falou com o meu tio, o tio se deu conta que o que ele sabia era a linguagem de criança, por assim dizer, então que ele tinha muito que aprender do alemão. Mas depois da guerra, o meu tio conseguiu emprego e estudou de noite, conheceu a mulher dele, que também era refugiada, tinha uma associação de refugiados lá em Londres, e ele acabou casando com ela.
E ela tinha sido adotada por duas irmãs solteiras, que eram daquelas famílias muito importantes que criaram a sinagoga, o Liberal Jewish Synagogue. E ele, então, com pouco de dinheiro, se viu membro de uma sinagoga que tinha muita gente, assim, depois, televisão, atores, gente importante. E eu sei que eu gozei ele um tempo, anos atrás, eu disse, ele foi eleito presidente daquela sinagoga. Imagina, no centenário daquela sinagoga, ele foi presidente da sinagoga. E eu disse, foi de soldado raso até marechal de campo. E ele gostou do que eu disse, porque realmente, quando ele era mais jovem, ele só podia colaborar com o trabalho dele. Mas depois ele foi subindo, subindo, subindo na vida, em empregos melhores, e ele se tornou uma das pessoas mais importantes. Então, ele foi uma grande satisfação para ele, não é? E esse tio, ele tem 97 anos e ainda está bem de cabeça e tudo. Se a gente coloca o nome dele e da mulher, a gente vê que eles, como é que eu vou dizer? A gente vê que eles têm entrevistas na televisão e entrevistas em jornais, e anos atrás os americanos levaram eles para falar na base aérea de Ramstein, na Alemanha, e tem uma porção de pessoas que fazem esse tipo de coisa. É muito engraçado, porque no início eles não queriam que se soubesse que eles eram alemães, eles rejeitavam qualquer coisa, eles ficaram bravos comigo em 1965 ou 64, quando eu disse que na Páscoa eu ia para a Alemanha. Como é que tu vai para... Teu pai dirige um Volkswagen, como é que ele pode dirigir um Volkswagen? Coisas assim. Mas, hoje em dia, a coisa mudou. Em todo caso, eles e uma porção de outros, nos últimos anos, vêm recebendo da coroa britânica medalhas do Império Britânico para, como é que se diz, em homenagem ao trabalho que eles prestam de ensino à comunidade. Eu acho que o resto vai aparecer. É que eu não tinha pensado em falar da minha família, mas só agora eu tenho uma coisa, eu não sei se foi por causa do Brexit ou por causa do antissemitismo na Inglaterra, crescente, que meu primo resolveu, está pensando em pedir de volta a nacionalidade alemã. Só que, quando ele falou primeiro, ele disse que ele ia perguntar para o pai dele o que o pai dele achava. E para surpresa dele, o pai dele achou que ele devia mesmo pedir essa nacionalidade, mas até agora eu acho que ele não fez nada. E eu acho que é o que eu posso contar agora, que eu já falei bastante. Então, foi muito legal essa tua apresentação, viu? Viu, Ed? Obrigada. Foi muito bom. Ed, ótima apresentação. Adorei, sabia que ia ser boa desde o princípio. É pena que eu não consegui. Acho que eu me distrairia demais se fossem as imagens e eu ficaria atrapalhada aqui. Não, mas assim foi ótimo. Deixa eu te fazer uma Foi bom. pergunta. Tu falou sobre o antissemitismo recente lá na Inglaterra. Tu falou que o Partido Trabalhista, em 2010, foi fortemente antissemita, declaradamente, e inclusive convocou Hamas e Hezbollah, etc., e até as pessoas, né, que participaram desse partido trabalhista, né, até ou não foram punidas ou foram punidas muito brandamente. Por sorte nossa, esse partido não se reelegeu mais. E após isso, como é que ficou o antissemitismo lá?
Não, não. O Partido Trabalhista, o Starner, cuja mulher é judia, ele vem tentando consertar as coisas, mas ele não é um cara muito enfático e eles não gostam dele, na verdade, no partido. Eu leio aquele jornal, por exemplo, o Jewish Chronicle, que eu falei que existe até hoje, ah, ele não consegue dominar muito. E tinha, inclusive, entre os líderes daquele partido, teve, teve os irmãos Miliband, que só se lembram, que nem eles são judeus, filhos de sobreviventes, mas eles só se lembravam de serem judeus na hora das eleições. E, e de resto não teria feito muita diferença. Eu não estou convencida, eu acho que a maioria dos judeus ingleses não está muito convencida do arrependimento, entre aspas. É que a Inglaterra tem muitos muçulmanos, e acho que a gente sabe que o muçulmano, mesmo que, digamos, nós, por exemplo, se alguém não quer ser judeu, não faz as coisas do judaísmo, ninguém vai procurar matar ou falar mal, mas o muçulmano até é perigoso para eles dizerem que eles são pró-judeus ou qualquer coisa. Então, eu não sei, aquilo não está... E o príncipe Charles, ele é amigo dos judeus, mas ele também é amigo de muçulmanos. Ele diz que ele não quer ser o defensor da fé, ele quer ser defensor de todas as fés. Então, mas ele homenageou o rabino, sabendo que o homem não pode pegar carro no sábado. O problema é o seguinte, acho que a gente tem que ficar observando o que vai acontecer. Como eu disse, o Steiner é muito fraco, e agora o novo primeiro-ministro, que é indiano, ele também é meio fraco, então não se sabe quem é que vai ganhar a próxima vez que houver eleições. Mas eu acho que os judeus, que nem os judeus da França, têm que ficar com o pé atrás. Uma hora dessa, vou perguntar mais para o meu primo, que eu falo com ele toda semana, mas e eu leio aquele jornal, como eu disse, fico olhando, mas é triste, né? Nunca desapareceu o antissemitismo, né? Isso aí. Interessante. Legal. Queria falar um instantezinho, Edi, queria te parabenizar. Eu sempre fui sempre gostei muito de ouvir as tuas palestras e o teu conhecimento, a tua cultura. Sou um admirador da Edi. E me chamou a atenção que tu fizesse uma exposição detalhada do Kindertransport. Foi muito boa, gostei muito. Falasse que a Kristallnacht serviu como marco realmente para o teu próprio tio, que antes achava que não ia acontecer nada, que tudo ia se resolver, e foi a Kristallnacht que conseguiu convencê-lo de cair fora o mais rápido possível. Isso aconteceu com ele e com milhares de outros judeus. Quem não saiu realmente se tornou vítima do Holocausto. Falasse ainda dos intérpretes de alemão, né, dos judeus alemães que serviram no exército dos aliados, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que no final da guerra serviram como intérpretes de alemão para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Meus parabéns, gostei muito. Eu quero dizer eu também gostei meu... muito da palestra. Desculpe, Rede. Eu só quero, antes de esquecer, não foi meu tio, foi meu avô e também... Tá bem. Então, o meu avô finalmente se convenceu, mas minha mãe passou 3 anos tentando convencer um primo dela, que depois se tornou rabino nos Estados Unidos. Ele disse para ela, ele tinha a mesma idade que ela, e ele disse para ela: leia esse livro para ver o que estão nos preparando. E ela leu. Isso foi lá em 32, 33, e aí ela disse: vou sair daqui, não dá para ficar. E eu não conseguia convencer, levou 3 anos tentando convencer
os pais, o pai dela, porque, claro, a avó não tinha nada a ver, mas e o meu avô disse, não, e não sei porque ele dizia, os americanos não vão deixar, não é verdade, e ela estava noiva, e ela simplesmente, o noivo não quis sair, e ela disse, eu vou embora, eu não vou ficar por aqui. O meu avô, quando a minha mãe foi para a África do Sul, ele disse, não, quando tu cansares dessa aventura, tu não precisas não precisa nem me chamar para entrar em contato comigo para pedir a passagem de volta, que eu já deixei pago na agência de viagens. Bom, mas quer dizer, só desculpe, mas é que os meus tios eles foram o sabor das ondas, né? Eles eram muito mais moços, eles eram pequenos. A minha mãe já era uma senhorita. Então foi, né? O avô. Tá bem. Tá bem. Cláudio. Oi, eu também, nós gostamos muito da tua palestra, nós já tínhamos tido como é que se diz, um spoiler, né? Uma prévia, mas eu lembrei, minha mãe também foi uma das crianças, na realidade era uma adolescente, já salvas pelo Kindertransport. Né? Eu até ia mencionar agora. E ela ficou na Inglaterra de 39 até 47. Meus avós, dos dois lados, também foram convencidos da situação pela Kristallnacht, quando eles foram presos e espancados, né? Meu pai, por outro lado, com 18 anos, em 1934, o Hitler já tinha estabelecido cotas negativas nas universidades contra os judeus. Podia ter, no máximo, creio que 2% de entrarem judeus, no máximo 2%. Aí ele já viu, em 1934, a coisa não está boa e veio para o Brasil, né? Então, assim, tem diversas histórias como essas que a Rede vem de nos contar. Muito obrigado, Rede. Eu estou me lembrando agora, não tem nada a ver conosco, assim, mas você sabe o Jorge Maltner, aquele compositor, né? Ele, os pais dele vieram para o Brasil com ele na barriga, né? Ele nasceu no Brasil, mas antes conseguiram mandar a irmã dele para a Inglaterra com o Kindertransport. E essa irmã, ela ficou muito injuriada por causa disso, e quando eles não tinham dinheiro para trazer ela para cá, lá da Inglaterra, e ela ficou ofendida, e ela nunca, quando puderam mandar chamar ela, ela nunca quis vir, e o Maltner conheceu ela quando ela já tinha uns 60 anos. Gladys? É o Gladys que vai falar. Oh, maravilha. Eu queria perguntar para a Rede, ela não está aparecendo aí. Rede, eu queria que me desse uma ideia, se é que tivesse oportunidade de pesquisar sobre escolas judaicas na Inglaterra, em especial em Londres, que eu acredito que seja o lugar onde talvez tenha uma incidência bem maior. Independente disso, parabéns, gostei muito da tua pesquisa, foi agradável te ouvir descrevendo toda essa história. Obrigada. Quantas escolas? Eu teria tido assim mais uns 10 minutos, eu acho, se eu tivesse entrado naquilo. Mas é que tem, em Londres, principalmente, tem razão, onde tem os ortodoxos, tem muitas escolas judaicas. E o problema é que está havendo uma briga dentro da comunidade e também com o Ministério de Educação, porque eles não estão dando aula, eles estão dando aula das coisas que interessam aos ortodoxos. Então, dizem que não é justo. O Ministério, se chama Secretaria lá, Ofsted, diz que não é certo isso, que eles vão ter que mudar a programação deles, porque senão vão ter que fechar o currículo. Porque senão não estão dando aula direito para as crianças, né? Só dão uma aula de Torá. Tá bom. É isso aí. Então, isso é o que eu sei
E é muito de ler do JC que eu vejo isso aí. As escolas são públicas, né? Então, E aí eles não tem dizem... escola judaica no mesmo sentido que nós temos. E aí o É Ministério... mais o currículo, como disse o Klaus. Eu não sei se tem escolas particulares também, porque tem muita escola particular na Inglaterra, mas acontece que Aí é impossível de pagar. Onde o Ministério ajuda, eles não vão continuar ajudando, não vão continuar permitindo isso, né? Então, esse é uma briga que está ocorrendo neste momento. Na Alemanha, a proibição de judeus, depois de um determinado ano, frequentar a universidade, isso já não havia antes, números clausos. Sim, mas aí foi um número totalmente clausos, né? Aí clausou de uma vez. Não confunde com o meu nome, faz favor. Não. A minha mãe queria tirar letras, sabe? Ela trabalhava como gerente do meu avô no atacado de tecidos. Eu não quero contar muito daquilo, porque daqui a, sei lá, dentro de alguns meses, eu acho que eu vou contar a história dos meus pais. Mas ela foi, em 1933, nas férias de verão, ela conseguiu ir tirar um curso de alguns meses na Universidade de Grenoble, curso de francês, e foi a grande realização. Ela queria muito que eu tirasse faculdade, porque ela se ressentia muito de não poder ter tirado faculdade. Ed, eu queria também te agradecer pela tua palestra, que eu achei ela muito elucidativa, todo histórico dos judeus nas Ilhas Britânicas, como eles dizem, né? Muito obrigada. Eu fiquei com medo de entrar de mais ou de menos, porque tem claro que, por exemplo, um período depois do Guilherme o Conquistador, 6 reis, que aquilo ia e vinha, ora leis favoráveis, ora leis desfavoráveis, então, se a gente entra em cada um deles, vai ser um círculo vicioso, então eu resolvi fazer uma geral. Pessoal, ainda tem tempo ainda para a gente fazer comentários, mais uns minutinhos. Não sei se está se ouvindo o que eu estou falando? Bem, O microfone perfeito, Mário. Maravilhoso. Tá. Eu estou tendo uma dificuldade aqui. Vocês estão tendo... Tem um problema com o som agora. Agora deu Agora problema. estragou tudo. Acho que é o microfone. Eu acho que é a internet. Pode ser. Está no Alô? celular. Ruim, Mário. Acho que a internet do Mário está instável. Quando a gente disse que estava perfeito, logo estragou. Pronto, estragou tudo. Tirando a imagem, às vezes o som flui melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está indo Vocês bem, estão me Mário. ouvindo? Agora está perfeito. Vocês estão me vendo e ouvindo? Vendo e ouvindo. Sim. Agora sim. Tá. Eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Pois bem, eu só queria parabenizar a rede. Uma coisa que me chamou a atenção, ela me escreveu, agora há pouco, de que é uma das poucas ocasiões que ela vai ter de ela falar por ela, porque ela, como intérprete, ela estava acostumada a falar pelos outros. Mas eu achei uma muito completa, muito inclusiva descrição da vida dos judeus desde os primeiros tempos até agora. Então, parabenizar a rede pelo conteúdo do que você trouxe, Rede. Deu para ouvir?
Muito obrigada. Eu realmente estava preocupada, porque, como eu disse, na vida eu sempre apareci geralmente na cabine, e quando não é na cabine, eu estou na frente, eu só estou repetindo o que a outra pessoa disse. Está se ouvindo o que eu estou falando? Não. Agora não estou ouvindo nada. Tem alguma coisa aqui. Não estão ouvindo agora? Agora está. Está se ouvindo? Deu problema. Pena. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas acho que vocês não estão Mas ouvindo. agora estamos ouvindo. Agora voltou. Acrescentar que o irmão acho que era do Curto, se não me engano, foi o irmão do Curto Alexandre, ele morava na Avenida Independência. Ele foi tradutor para os aliados, logo depois da guerra, participou de maneira dos interrogatórios. Eu não sei se do julgamento de Nuremberg, eu não creio que não, mas de alguns soldados, alguns oficiais nazistas, ele foi tradutor. Eu acho que era Heinz o nome dele. Ele morava ali na Avenida Independência, perto do Hospital Presidente Vargas. Eu acho que todo mundo que sabia alemão bem, depois que estava entre as tropas aliadas e tudo, trabalhou como intérprete. Nem todo mundo consegue trabalhar como intérprete, mas os americanos tinham um grupo de soldados inteiro que era da inteligência, que era que trabalhava como intérprete. Tá? Tinha que ter, porque quando não tinha, quando não tinha esse grupo, por exemplo, lá na Alemanha, eu acabo de entregar para o Klaus aqui um livro que mostrava que os alemães, as alemãs de boa família, que lá de famílias nazistas, inclusive, que sabiam bem inglês, atuavam como intérprete. E se os aliados não sabiam a língua, eles acabavam dependendo das mentiras que contavam essas mulheres, das vantagens que elas tiravam daquilo. Últimos comentários, quem quer aproveitar? Última pergunta. Eu quero dar os parabéns, Ed. Gostei muito de te ouvir e estou curiosa para ouvir mais sobre a tua família. Parabéns. Isso já está pronto, mas não sei quando é que vai ser apresentado. Obrigada. Bom, quando for, vai ser bom. Isso, a Débora vai organizar uma data direitinho e vai comunicar para todos. Rede querida, meus parabéns, Kola Kavod, muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação de cada um de nós. Teremos nosso próximo encontro, a gente está planejando, acho que vai dar tudo certo, o encontro presencial, tá? Relativo à palestra do professor Israel Blachberg. Ele vai vir a Porto Alegre, ele se ofereceu para dar uma palestra e eu estou organizando com o Rabino Gershon entre segunda ou terça-feira. Daí quarta-feira não vai ter o nosso encontro, tá? Essa palestra vai ser presencial e virtual também, tá? Só estou aguardando o retorno do Gershon para confirmar se vai ser na segunda ou na terça. E aí eu vou passar para a Kátia divulgar bem direitinho como é que vai ser. E depois desse encontro, da semana que vem, a gente só tem mais um encontro e vai ser dia 30 de novembro, encerra o ano. Depois a gente só volta em março. Tá? Vai ser Movimentos Artísticos, Arte no Holocausto, com o nosso queridíssimo Dr. Klaus Preger. E gostaria de agradecer muitíssimo a nossa equipe aqui, que está crescendo, principalmente Dr. Mário Becker pela organização das palestras, a Kátia pela divulgação, a Kátia faz os cards, ela está criando uma página no Facebook e no Instagram também para o grupo,
quando der tempo, quero também fazer um site para nós na internet. E agradecer também aos apresentadores e apresentadores, Débora, Nihad, Talema e Klaus, e quem mais gostaria de participar. Queria também ler uma palavrinha aqui do Cláudio Wolff. O Cláudio escreveu assim: Reide, muito obrigado pela tua palestra. Precisei interromper quando citava os nomes das personalidades judias contemporâneas. Gostei muito. Os numerosos dados históricos desde os primeiros anos da era cristã e particularmente desde a virada para o segundo milênio são muito legais. Parabéns, Rede. E a Grete também escreveu, não consegui conectar de novo. Certo? Então, pessoal, vamos encerrando. Já está ali a Grete de novo. Ah, está aqui a Grete. Oi, Grete. Eu li a tua mensagem. Pessoal, então, desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito a diferença na vida de cada um de nós e que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha nossas vidas e dos nossos queridos. Amém. Amém. Até semana que vem. Então, lá. Tchau. Até a Obrigada. próxima. Letra 8. Tchau, letra 8.